Estamos ao vivo, agora em definitivo. Falar aqui de um convidado especial, o Carlos Fátio, diretor executivo do ICL, com 32 anos de experiência no setor de petróleo e energia. O Carlos reúne passagem por empresas como Shell, Esso, ExxonMobil, Cosan e Raízen, exercendo diversas funções na área de downstream no Brasil. Engenheiro eletrônico pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem MBA em Gestão Empresarial e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Carlos deu início ao projeto Combustível Legal como gestor na Câmara de Combustíveis do Sindicom, instituição que foi responsável pelo desenvolvimento de iniciativas defendidas pelo movimento de combate a fraudes no setor de combustíveis e que em 2020 se tornou o Instituto do Combustível Legal. Seja muito bem-vindo, Carlos Fátio. Bom dia, Nélio. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Geraldinho, o tema de hoje vai ser pesado, né? Polêmico, cabe um podcast aí de 4 horas ou mais, né? Mas vamos tentar resumir. Você falou a questão da Arábia Saudita, só para dar um adendo aqui com relação ao preço. Além de tudo isso que acontece no Brasil, né, você tem que se preocupar com o mercado lá fora. A Arábia Saudita anunciou redução de preço para a Ásia, então isso deve impactar em preço. Isso faz parte do efeito Trump também. Inclusive, né, Trump pressionando ali, trabalhando com a Rússia. Então, a própria Arábia Saudita e a Rússia também, que é o OPEP+, né, são líderes da OPEP+, vão promover aí aumento de produção, lei da oferta e procura. Produto, preço baixo. É a regra geral. Então, aguardar aí. A estrutura econômica no mundo não favorece a alta de preço. Sim, é lógico, isso aí a gente já vem falando aqui há muito tempo, né, em termos de fundamento. E agora, com essas decisões, a gente tem que aguardar aí, esperar um pouco para saber como vai ficar. O mercado já está cedendo bastante, na realidade, como vai ficar, e com a posição que você fala da Petrobras também, né, diante do novo cenário. Né? Ele estava vivendo um cenário de alta, agora a chave virou. Além de toda essa preocupação, Carlos, que a gente tem, né, de mercado, ainda tem que cuidar do mercado lá fora. Hoje realmente, para você trabalhar no segmento nosso, tem que ser polivalente mesmo. Tem que entender se você não está confuso, você está mal informado. Está mal informado. Carlos, seja muito bem-vindo. A gente agradece aqui. Mas fala aí, que tantos descaminhos são esses que precisa do Instituto para tentar mostrar ao poder público, mostrar aos entes que faz parte de toda essa cadeia, o que é que está acontecendo de errado nesse setor no Brasil? Perfeito. Antes de mais nada, um bom dia para todos. Né? Acho que é importante a gente só deixar bem claro, né, que, digamos, sempre tivemos problema, né, no setor de combustível, né, com relação a fraudes. Né? Só que, claro, eram fraudes mais pontuais. Eu estava conversando no Nélio aí, junto com Lucena, um pouco antes. Essas fraudes eram fraudes que eram feitas em algumas regiões ou em alguma oportunidade latente do momento, né, como a entrada do etanol e algumas coisas pontuais até no que se refere à fraude de qualidade. Entretanto, com o tempo eles foram ganhando robustez, né? E com isso, essas fraudes de pontuais e ao mesmo tempo localizadas, elas começaram a ganhar dinâmica, né? E hoje a gente está em uma situação onde os grupos que, a princípio, ganhavam dinheiro com outros ilícitos enxergam combustível como sendo a bola da vez, até pelo tamanho, a dimensão do setor de combustíveis, né? Nós estamos falando aqui em números que ultrapassam R$1 trilhão de faturamento, tributação, essa que deve superar esse ano 220 bilhões de tributo. Então, todos esses números aqui acabam chamando muito a atenção de quem quer praticar o ilícito. E somado a tudo isso, a gente tem duas variáveis que são complicadas, que a primeira é a dificuldade fiscalizatória e a baixa punibilidade, né? Então, você tem hoje uma série de ilícitos que estão concentrados tanto no que se refere a tributos, né, que a gente chama de fraudes tributárias ou fiscais, e você tem uma complementação deste ilícito nas fraudes operacionais, que
que daí envolve todo e qualquer tipo de fraude voltada que impacta diretamente ao bolso do consumidor. Então, erário perdendo ou o consumidor sendo lesado, né? E daí, claro, diante dessa pujança, desse tamanho de mercado, o grupo organizado, o crime organizado, começa a enxergar isso daqui como uma oportunidade. E desde o início da criação do ICL, né, que o ICL já vai para o seu 5º ano, né, de fundação, tá? Já se identificavam essas coisas pontuais. Só que agora, nos últimos 2 anos, realmente elas ganharam muita vultosidade. Nós estamos diante de perdas tributárias na ordem de 14 bilhões e perdas operacionais que ultrapassam 15 bilhões ao ano. E é sobre toda e qualquer linha de produto e segmento do setor, tá? Então, não é uma coisa concentrada em posto ou em distribuidora, não. É na cadeia toda e é em todos os produtos. Mais recentemente, inclusive, num produto que, a princípio, era mais blindado, que era o diesel. E o diesel agora tem um problema crônico, crítico, que é a mistura dele também, que estava sendo utilizada para também fraudes tributárias e operacionais, né? Porque você está tendo tanto dano junto ao fisco, como também prejudicando o consumidor no momento do abastecimento sem ter a correta mistura, né? Carlos, um comentário. Você falou da parte tributária, a arrecadação média dos estados, o que impacta o combustível, de 20% a 30% da arrecadação dos estados do Brasil, na média, é combustível. E Exatamente. no Nordeste, principalmente, ela ultrapassa isso. Na verdade, a média Nordeste é bem diferente, ultrapassa isso, assim, a arrecadação, o impacto é muito grande, né, na realidade. Exatamente. E essa questão da mistura, a gente estava fazendo conta, você pode chegar aí de 25 a 30 centavos por ter um produto puro. Hoje que o biodiesel ele tá com um valor bem superior ao preço do diesel, então você tem esse impacto, né? Você tem, vamos lá, o diesel puro sendo vendido, você tem esse ganho, digamos assim. Então isso é uma coisa muito impactante realmente e desleal, né, ao mercado. Traz desequilíbrio ao mercado, né, Carlos? Exatamente. Essa participação que tem, né, o setor de combustível dentro da arrecadação estadual, ela é importantíssima, né? Eu acho que o Luciano citou bem, os estados do Nordeste são os mais afetados, porque no momento que eu faço um ilícito tributário, esse dinheiro que deveria ser arrecadado, ele vai diretamente, meio que carimbado, sendo utilizado para saúde, educação e segurança pública. Então, imagina você deixar de ter no teu balanço mensal 30% a menos. Tem situações de 32%, se não me falha a memória, no Nordeste. Então, como é que você compensa isso? Não tem como fazer nenhum tipo de ajuste. Então, nós tivemos um grande avanço no ano passado na implementação da monofasia, né, para a gasolina e para o diesel. Então, foram implementadas novas normativas, né, onde todo o produto fabricado recolhe o imposto na origem, né, isso para a gasolina e para o diesel. E daí, com isso, se sanaria o problema de tributação, de não pagamento, do não recolhimento. Entretanto, eles são muito ágeis, né? Já criaram mecanismos para também driblar o processo arrecadatório, principalmente quando começam a ter mais participação de importação, né? Nós tivemos um problema crônico no ano passado, que foi o corredor de importação do Amapá, que o produto todo chegava pelo Amapá, me lembro muito bem disso, né? O Nélio também, participamos até de um podcast mencionando a situação que estava entrando pelo Amapá, de mais de 1 bilhão de litros com desembaraço em água sem recolhimento do tributo. E hoje, quando eu falo de tributo, nós estamos falando de 1,47 agora, né, que subiu para a gasolina, e 1,11 diesel, né, de ICMS. Fora o problema também do tributo de PIS/COFINS, né? Então, a gente sempre tem que ficar atento, né? Atento a possíveis jogadas de não pagamento, não recolhimento do tributo, porque não tem como competir com quem não recolhe o ICMS. Recolher 1,47, como o Nélio falou no início, a margem hoje de todo o sistema varia aí de 10% a 15%. Essa é a margem do setor, que a gente chama até de valor agregado ao produto. Imagina se eu tiro
deixo de recolher o ICMS, não tem como competir com 1,47 de benefício. É algo que é inviável de se competir, né? É isso aí. Tem precisamente aqui, você está certíssimo aí, a gasolina é 1,47, o imposto estadual, o federal é 0,6869, 0,67, digamos assim, arredondando, 0,69 arredondando. E do diesel é 1,12 no estadual e 32 centavos no federal. Então, você vê que é um campo de sonegação. Se você for ver ali, o preço o custo do produto do produtor da gasolina é 3,30, digamos. Aqui eu estou pegando um exemplo aqui do Amazonas. E quando você soma o estadual e o federal, dá 1,47 mais 0,69, você vai para 2,15 por aí. Então, quando você vê que é quase o mesmo preço, 45% do custo do produtor é imposto. Jogar isso fora é um absurdo, velho. Absurdo. Exatamente. E daí, né, claro que quando foi implantado a monofasia do diesel e da gasolina, existia uma expectativa muito grande de se combater a sonegação e inadimplência. Isso foi obtido de cara, digamos assim, os estados tiveram uma melhoria rápida e, além disso, uma previsibilidade arrecadatória, porque antes era um ad valorem, né, que era um valor calculado sobre um percentual, né, baseado no PMPF, que era um cálculo posterior, né. Agora não, agora o cálculo sabe exatamente, cada litro recolhe tanto, e isso daí é fácil de controlar. Entretanto, se combateu a sonegação, porque não tinha como mais enganar, né, lesar o fisco do ponto de vista matemático, digamos assim. Entretanto, o devedor contumaz, que é o débito, permaneceu, porque até hoje, mas desde 2017, se briga para se criar uma lei que se combata o agente que simplesmente posterga pagamentos, que é o devedor contumaz, né? E esse daí hoje já somos mais de 205 bilhões, se não me falha a memória, de débitos. Então, você tem que ter elementos para conseguir restringir a continuidade de operação desses agentes, que são fraudes estruturadas gigantescas. Nós temos um agente no Brasil, bem conhecido, que deve hoje, registrado em dívida ativa, mais de 22 bilhões de reais. Um agente único, né? Além de, claro, todos os problemas que a gente tem de distribuidoras. Tem distribuidoras devendo 2 bilhões, outra distribuidora devendo 5 bilhões, formuladoras devendo bilhões. Então, isso daí tem que ser combatido, até para dar um exemplo, para não, né, chamar a atenção de outros que querem praticar o mesmo tipo de ilícito, sabendo que a punição é branda. Eu fazer um paralelo ali, até para ter um entendimento. Enquanto as multas de trânsito eram muito brandas, não doía no bolso, não tinha penalização de apreensão, de reclusão, de prisão, era muito tranquilo. Quando começou a ter um rigor maior e a fiscalização ela passou a ser efetiva, pelo menos aqui onde eu moro, todo dia tem blitz com lei seca muito forte, e todo dia se prende gente, e vai preso, paga uma multa de 3 mil. Então, começou a doer no bolso. Eu tenho amigos que hoje já não fazem mais porque doeu, 3 mil reais fez falta para ele, e ficou mal. E aí? E com bilhões ninguém faz isso. É um absurdo, velho. Mas esse que é um ponto, né? Quando a gente não tem uma punição exemplar, vão se apropriando disso até para fazer novos ilícitos. Então, uma das coisas que o ICL vem trabalhando muito é reforçar a punição para os agentes infratores, né? Então, a própria ANP vem adotando algumas ações que são o que a gente chama de suspensão cautelar, né? O que acontece? Quando você identifica o ilícito, você cautelarmente suspende a atividade da empresa até que ela comprove que aquilo ali não foi um ilícito. Isso vem já trazendo algumas, digamos, situações que geram, por exemplo, né, gera exemplo para o restante do mercado não continuar fazendo o mesmo ilícito. Da mesma situação, a prática ilícita do não recolhimento do tributo, que é a história de eu estou no mercado sabendo que o preço, que nem
tu mencionou, né? O preço da molécula custa com imposto R$13,50. Não é possível que alguém esteja vendendo a R$2 um produto que a molécula mais o tributo é R$13,50. Então você vai lá e compra, ou seja, você está sabendo que está comprando algo ilícito, porque aquele preço não tem como chegar no mercado. E daí, diante disso, né, se aquela pessoa, diante do reconhecimento do fato, ela tem que ser punida, que a gente chama de solidariedade. Já tem diversos estados que estão praticando isso, que o agente que adquiriu o produto, que sabe que aquele produto foi vendido com um não recolhimento de um tributo, ele é parte do pagamento e recolhimento daquele tributo que não foi pago pela parte anterior. Então, isso também é importante a gente ter, até para dar um exemplo para o mercado, porque é aquela história, cara, se a regra existe, a regra tem que ser cumprida. Do contrário, você sempre vai estar prejudicando a concorrência leal. Tem uma pergunta aí do Wellington Leite, um comentário, né? Bom dia, parabéns mais uma vez à discussão de alto nível, traz informações atuais e com pessoas de profundo conhecimento. Esse programa só nos engrandece, obrigado por esse banho de informações. Valeu, Wellington. O Wellington, se for o que eu estou pensando, é um amigo de longas datas e hoje é gerente lá da Vibra na região norte do Brasil. Valeu, Wellington. Estamos juntos. E o Brasil é um país continental, né? Eu acho que uma das dificuldades de você ter esse nível de controle, né, é a própria estrutura, não só, né, geográfica que a gente tem, em termos de ser um país continental, mas a própria dimensão, né, do país e as regulamentações estaduais, as diferenças que tem. Você falou uma coisa interessante, cara. Quando a gente falou do Adrien, né, entrou o Adrien, pô, acabou... pelo menos assim, questão de sonegação e barreiras fiscais, né? Mas se reinventa na realidade. Então, simplificou muito o Adrien, ele veio, foi louvável, né? O mercado esperava por isso, ansioso, mas a solução não está só aí, né? Eu acho que tem um dever de casa, né, Carlos, que a gente precisa seguir como sociedade, não só como governo, tá, gente? A gente, né, responsabiliza o governo, né, responsabiliza as instituições como a ANP e tal, os órgãos fiscalizadores, mas a gente, como sociedade, a gente precisa trabalhar a conscientização e saber que existe o nosso papel também, né, como sociedade, como empresário também, né, como parte da cadeia. Na realidade, você falou muito bem, Carlos. Eu acho que essa conscientização ela tem que ter, né? Aquele negócio que a gente tinha antigamente, né? Comprar um DVD pirata, né? Você tem por questão, eu vou ser solidário a isso. Então, existe muito disso ainda. Não, tem um ponto, Luciano, aqui que é importante, né? Assim, por mais que tenha se dado o remédio adequado no momento que pedia, que foi a inclusão da gasolina e do diesel para monofasia, e com isso se acreditava que iria se coibir a prática, né, da fraude tributária, ela simplesmente se ramificou para não pagamento, né? Então não se sonegava mais. E além disso, a gente tem uma característica no Brasil que é muito ruim, que é a insegurança jurídica, né? Isso. Então, por mais que a gente tivesse uma regra, uma lei, por incrível que pareça, a gente se deparou diante de situações de liminares combatendo o que tinha sido aprovado através de um convênio de todas as Cefases. Nós tivemos situações de permissão de um único agente comprar produto normalmente importado sem recolher o tributo. Como e por quê, ninguém sabe. Mas que é dado isso a todo momento, e daí você tem que entrar na ação judicial, né, que a gente chama de amigo da corte, questionando o benefício e a falta de isonomia para outros agentes. Eu, você e o Nélio estamos aqui numa mesma situação, onde só o Nélio ganha um benefício para comprar alguma coisa, ou o Nélio é muito bonito, ou a gente é muito feio. Não pode ser uma coisa, entendeu? As coisas têm que ter... Não vou mentir, não. Mas a gente tem que ter um senso crítico, né, de não aceitar, né, de vez em quando, assim, o convencimento que só um pode. As coisas são feitas para ter isonomia, para tu ter uma concorrência leal, para tu ter bons players, para tu jogar na regra do jogo. Então,
Recentemente, nós conseguimos incluir, né, o setor conjunto, conseguimos incluir também o etanol na monofasia do PIS e COFINS. Então, agora o etanol hidratado também vai ter uma mudança da tributação do ponto de vista de PIS e COFINS. Não se recolherá mais os 24, que era antes, se recolherá 19, se incluiu no anidro também esse incremento, e com isso se meio que normaliza o problema do recolhimento federativo, né, do federal. Entretanto, a gente continua com o mesmo problema no estadual, que tem os barrigas de aluguel. A gente continua com o mesmo problema de antes no barriga de aluguel do etanol. Mas também o ICL está trabalhando junto com diversos players aqui, que eu estou falando diversos players, são diversos elos da cadeia. O ICL não trabalha mais sozinho no combate disso. Nós temos hoje uma representação de todos os elos da cadeia, além das nossas associadas, outras entidades que também compartilham da mesma dor. Porque senão vai chegar no momento que a gente vai normalizar a criminalidade, vai normalizar o ilícito. E daí boas pessoas que a gente tinha, que eram aqueles revendedores tradicionais, só vai sobrar uma coisa para eles, vender do negócio. Porque não tem como você ter plano de sucessão para um mercado que é promíscuo, como aconteceu no passado com cigarro. 65% de cigarro hoje ele é contrabandeado ou falsificado. Nós temos um índice nacional no Brasil para o etanol que beira os 38% de ilegalidade. Para a gasolina, inclusive, esse número é menor. A gente tem que se unir para poder combater isso daqui de forma orgânica, tá? Não especificamente, né, dependendo de um instituto, de uma entidade. O próprio setor tem que se unir nessas discussões. Tem muito o que fazer, aí a gente vê que em cada região, o Brasil é um continente, né, muito grande, então você vai para a região norte, o diesel marítimo lá é muito preocupante, porque não tem biodiesel na mistura e termina o óleo diesel marítimo indo para a cadeia de distribuição de forma irregular lá para alguns postos que que não são muito corretos. Então, é muita coisa que precisa ser identificado e combatido, né? E a fiscalização nesse ponto, que a gente tem um país que, infelizmente, a ANP, ela perdeu, segundo estudos aí nos últimos 10 anos, mais de 70% do seu orçamento para fiscalização foi para o ralo. E como é que fica se o crime ele se estabelece hoje na produção, na distribuição e na revenda, bem de forma organizada? Como é que se combate isso se você não tem investimento em fiscalização, Carlos? Esse é um bom ponto, né? O ICL vem trabalhando muito com as demais entidades, instituições, sempre, né, organizando aí junto com o setor privado mecanismos e ferramentas para auxiliar a ANP nessa condução. A ANP teve, como você mencionou, uma perda, até te digo mais, foi quase 80%, tá? Ela tem 20% da verba de 5 anos atrás, tá? Então, imagina você ter hoje, você tinha 100, hoje você tem 20 para investir. Então, eles têm que também eles têm que se reconstruir, eles têm que se reinventar, né? Dentro das limitações de verba da ANP e pelas características do nosso mercado, né, como o próprio Luciano falou, tá? Nós temos uma cadeia extensa, nós temos hoje tanto a base primária, bases secundárias, transporte, os mais possíveis existentes, né? Então, você tem dutos, você tem ferrovias, você tem caminhão, que a gente usa muito caminhão no Brasil também para transporte CIF-FOB, tá? É impossível controlar todos esses pontos. Realmente é inviável. Então, o que tem que ser feito? Tem que ter mecanismos preventivos. Você tem que ter trabalho de inteligência. Você tem que transformar o bando de dados num banco de dados e daí daquele banco de dados trabalhar com ele para daí sim coletar informação e fazer fiscalização assertiva. O próprio PMQC que tinha na ANP era algo antes gigantesco que só servia para ser um sinal no Brasil, dizendo, isso aqui está com probleminha aqui, probleminha lá. Na realidade, ele não é um programa de fiscalização, ele é um programa de monitoramento para identificar o que o mercado tem de problema. Na realidade, o que tem que ser feito,
e vem sendo feito de forma, digamos assim, muito bem organizada agora na nova gestão da ANP, é assertividade de fiscalização. Então, com contingenciamento de verbas, com problema ferramental, o que tem que ser feito é entender e escutar o mercado e transformar isso em operações que sejam eficazes, garantindo dessa forma que você vai mandar o agente fazer fiscalização naquele lugar que você já sabe que, a princípio, tem problema. Hoje, o ICL, né, ele tem, né, uma característica de identificar agentes que têm ilícito, o posto, por exemplo, tá? Até mesmo distribuidoras e outros agentes. De que forma? Ou através de inteligência de informação, ou através de monitoramento do cliente misterioso. São coisas que são materializadas, são materiais mesmo, porque você coleta, analisa, evidencia e informa. Olha aqui, ó, aquele agente não está entregando 20 litros quando ele abastece 20 litros, ele está entregando 12. Isso é fato. E daí, com isso, quando o setor se autorregulamenta, auxiliando a ANP para que faça o trabalho dela de forma eficaz, fica muito mais fácil para se coibir a prática. Eu acho que esse, eu diria que é a grande evolução que nós tivemos nos últimos 2 anos, onde o setor privado começa a ter uma voz ativa na comunicação com a ANP, muito mais para instruí-la de alguns pontos que, a princípio, não tinham sido monitorados no primeiro momento. Ou seja, uma parceria público-privada. Se a gente tem contingenciamento, tem restrição, a gente tem que ser melhor naquilo que faz, já que a gente tem hoje um problema de fiscalização ostensiva, então tem que ter participação, inclusive, de denúncias que consigam conduzir até o ilícito. Tá? O judiciário não poderia ajudar nesse ponto, não? Às vezes eu vejo umas decisões monocráticas aí, individuais, que está claro que ali está plantado um problema que vai afetar o Brasil como um todo, e as pessoas dão e levam meses para voltar atrás, ou para alguém dizer, não, desmancha isso que está errado, e dando um prejuízo à nação monstruoso. Eu acredito que o judiciário tem um papel importante nisso, né? E para isso, inclusive, também está se trabalhando bastante. Primeiro, se aprimorando uma série de leis, né? Porque a lei também ela precisa ser aprimorada de tempos em tempos, né? Porque você vai mudando alguns aspectos, então tu tem que ter o aprimoramento. Segundo, é você também, que a gente chama de catequizar, né? Mas é muito mais dar transparência para aquele tipo de ilícito. Para mim, para você, né, para o Lucena, as coisas, elas soam como música de vez em quando, são simples de interpretar. Mas para um juiz, dentro dessa complexidade que a gente tem de combustível, é difícil para ele, de vez em quando, também tomar uma decisão, considerando que ele não tem conhecimento. Então, o que precisa, por muitas vezes, é meio que balizar o problema para que o juiz entenda, até para ele tomar uma decisão. E daí, com isso, ele não ter, como você citou, né, uma decisão monocrática, mas não é uma decisão monocrática, é baseado no entendimento dele. E talvez o entendimento que chegou para ele não é um bom entendimento, porque isso nunca ficou claro. Essa também é uma função do ICL, tá? Hoje a gente vem provocando a todo tempo o que a gente chama até de workshops, combustível legal, é muito mais para promover conhecimento, trazer os elos como fé combustível, agentes relacionados com o refino, agentes relacionados com distribuição, como o próprio Sindicom tem, tá? Para que se discuta temas e que daí se tenha essa interpretação mais fácil. Porque não é simples. Antes nós trabalhávamos com substituição tributária, agora estamos falando de ad rem monofásico. Nós temos situações de mistura de produtos. Tem gente que nem sabe que o produto é misturado. Fica, desde quando a gasolina é misturada com etanol? Então tem mistura dentro? Sim, tem mistura. Tem um percentual, que é uma regulamentação. Ninguém conhece todas as brechas legais que tem do ponto de vista de aquisição de um produto que não é um produto acabado. Você compra uma nafta, que pode ser uma nafta para outros fins, que na realidade ela é uma gasolina. E o juiz, quando interpreta isso, fala, mas então tudo é formulado? Não, não é. Uma coisa é refinado, uma coisa é formulado, se recolhe o tributo aqui. Qual é o modus operandi de cada transação? A própria, de vez em quando, Polícia Civil, quando vai fazer uma investigação,
não conhece o métier, não conhece a característica. E daí, para isso, ela precisa ser municiada. Olha, isso aqui tu pega o A mais o B, vai dar o C. Se não passar isso daqui de forma clara, fica difícil. Eu concordo 100% contigo, né? Se a gente tivesse um judiciário mais, digamos, inserido neste contexto do problema hoje de combustível, talvez a gente não tivesse concessões de tantas liminares que postergam ações, tá? Porque uma liminar no mercado hoje, se ela não for rapidamente ajustada, corrigida, essa liminar pode causar um desconforto do mercado que vai ser quase que impossível de se reverter no futuro. Isso é fato, tá? E para concluir, o posicionamento do governo, né? Aí eu falei aqui, a gente falou dos entes que estão com a barriga no balcão, né? Dos produtores, distribuidores e revendedores. A gente falou aqui do judiciário. E o executivo, que a gente viu que o Amapá fez outro dia, que deu um strike no Brasil até ser solucionado, demorou, mas chegou. E há pouco tempo teve outro estado, Maranhão, que fez assim, aí foi combatido rápido, mas precisava de ter feito. Como é que o executivo ele entra num jogo desse a troco de quê? E o governo federal agora está, eu até passei uma reportagem, foi até o ICL que publicou lá no seu site, dizendo que o governo federal vai agora monitorar e vai querer combater com muita força, porque sabe que a arrecadação tem que vir daí. Por que o executivo às vezes cai numa esparrela dessa do nada? Não, eu diria que é a forma que nós estamos, que é conduzido o processo, né? Hoje tu tem uma ampla discussão e você tem várias interpretações. Querendo ou não, infelizmente, de vez em quando você tem o que a gente chama dos, como é que se diz, alguns agentes, né, em estados que tumultuam os processos, né, ou geram benefícios específicos. E daí os demais estados têm que combater, né? O CONFAS tem um papel importante nisso, né? De tentar unir. O CONCEFAS só consegue aprovar uma coisa por unanimidade. Então, se você tiver algum estado contrariando a unanimidade, isso vai causar um desconforto. E os próprios estados têm que combater isso. Eu diria até que a gente tem tido mais comemorações do que tristezas, né? Então, o CONCEFAS criou alguns grupos internos, inclusive existe um grupo de trabalho de combate a fraudes estruturadas tributárias. Existem alguns secretários, hoje, secretários da Fazenda extremamente engajados com a causa. Posso citar aqui do Mato Grosso, né? O que lá o Mato Grosso lá é importantíssimo, porque ele sempre traz o assunto em discussão, até porque ele também traz a discussão do biocombustível, do etanol, que é um grande produtor. Tá? Então, 60% lá é etanol, né, em relação à gasolina no ciclo Otto, Mato Grosso? Ou 50%? 50%. Mato Grosso do Sul é que é 60%. E daí você tem o envolvimento desses secretários que levam os assuntos em pauta para combater o ilícito. Mas também você tem que ter, de vez em quando, alguns elementos que são do próprio governo mesmo, né, do executivo, como a própria, muitas vezes, participação. Nós estamos discutindo devedor contumaz. Devedor contumaz, querendo ou não, existem hoje 3 projetos. A 164, que é um PLP, que é o do Senado, nós temos a 125 e a 15. Tá? E nós estamos há quanto tempo discutindo uma coisa que vai fazer bem, não só para o setor de combustível, tá? Nós estamos falando de um devedor contumaz que é instituído para todos os setores hoje comerciais do Brasil. Cigarros, bebidas, qualquer setor que tem alta tributação vai ter o benefício disso. Você vai separar o trigo. Só que daí, o que acontece? Você não consegue aprovar porque você sempre tem aquelas pessoas que tumultuam o processo, postergam decisões, criam benefícios específicos só para um estado. Olha o que nós tivemos agora para a Zona Franca de Manaus. Na Zona Franca de Manaus nós tivemos um problemaço. Se isso daí for para frente da Zona Franca de Manaus, em 2027, pode contar que eu estou te falando.
Pode fechar todas as refinarias do Brasil e só vai fazer refinaria no Amazonas. Porque tu não vai recolher imposto. Veja o custo do Brasil. É igual a motocicleta. Ela entra pelo porto de Santos ali, aí vai, pega outro navio, vai lá para a Zona Franco-Manal das peças, é montada, volta de navio de novo. É a motocicleta que mais anda sem ser vendida, né? Porque o combustível vai ser a motocicleta. Exatamente. Isso é um ponto que a gente tem que ficar sempre atento. Quais são as fragilidades futuras? Nós estamos agora diante de uma situação da própria implantação da reforma tributária, que os primeiros passos da reforma tributária já foram dados, como não fazia da gasolina e do diesel. E a gente aprendeu um monte de coisa. A gente é referência da Receita Federal e do Concefaz para discutir a evolução do CBS e do ABS. Por quê? Porque tudo já foi testado em combustível. Olha a fragilidade que nós tivemos na importação, e continuamos com problema na importação. Olha a fragilidade em produtos substitutos, porque a nafta é um produto diretamente substituto à gasolina. Uhum. E não tem uma tributação adequada para a nafta para compensar o que a gasolina tem de recolhimento de tributo. Então, e olha que nós estamos... Toda essa discussão, né, que a gente já está há um tempo, nós estamos quase todo o tempo falando do tributo, tá? Nós nem entramos na parte que é também hoje, o grande problema, que é o operacional. Que o operacional é uma mistura. O operacional é uma não compra de um CBIO. O operacional é uma fraude metrológica, que agora o Inmetro está criando também toda uma barreira, né, de multas gigantescas para quem tiver o chip na bomba. Aí, capacitando laboratórios também para poder fazer essa identificação. Tem a parte de clonagem, tem a parte de pirataria, tem a parte de contrabando, tem a parte de trepanação. O Luciano falou no início, né? O que tem hoje de problema, dá para a gente não dormir vários dias. Né? Mas eu acho que a sutileza de todo esse processo é o seguinte: cada vez mais existem, né, agentes que se envolvem, agentes que estão dispostos a dar, né, como se diz, suor, lágrimas, né, porque não é simples esse combate. O próprio Instituto hoje, ele expõe diversas situações, inclusive desde a entrada, né, do crime organizado no setor, a gente vem dando essa notoriedade do problema, a ponto disso já hoje está nas capas de jornais e do próprio governo reconhecendo que o setor de combustível é o principal hoje agente, né, o principal setor que se utiliza, né, o crime organizado vem utilizando para praticar os ilícitos. Tem muito dinheiro envolvido. Um navio que tu faz fraudado são 50 milhões de reais. E daí você tem toda a cadeia para fazer lavagem de dinheiro. Então é complicado. Mas o que eu vejo só que a gente tem cada vez mais se unido. Inclusive a gente está agora com o movimento Unidos pelo Combustível Legal, que estão todos os elos da cadeia, levando esses temas de interesse conjunto para que o executivo execute, para que o judiciário legisle, né, faça, né, a parte que tem que ser feita, e que também para que o parlamentar reconheça a necessidade de aprimoramento da lei. Porque se não tiver o aprimoramento da lei, depois tu não consegue aplicá-la. Né? Perfeito. Bom, assim, ficaria aqui 1h30 a mais fácil com você, Carlos. Tem assunto para... Não, mas tem muito assunto. Eu só queria até aproveitar, né, e colocar, né, para todos que estão nos escutando e vendo, a evolução que a gente teve ao final do segundo ciclo do ano passado para agora, principalmente nas ações de combate né, a parte de biocombustíveis, né? Então, principalmente o biodiesel, né? E o próprio né, postos, né, sindicatos, observando o que estava acontecendo, vieram a público, vieram ao ICL mencionar, né, dando aquela suspeita, aquele cheiro ruim. E quando a gente começou a dar visibilidade disso, que foi em setembro do ano passado, isso ganhou uma dimensão a ponto da ANP mudar alguns processos e agora, mais recentemente, conseguiram se aparelhar inicialmente, né, porque ainda tem poucos equipamentos, e começaram a identificar
quem não está colocando a mistura adequada de biodiesel, porque realmente era muito complexo poder fazer isso, podia ser feito em bancada, em laboratórios. E agora isso daí é feito in loco, né? Inclusive, semana passada, houveram diversas operações da ANP na saída das distribuidoras, porque assim, a culpa não é do posto, de vez em quando tá levando um produto que não tem, ele vai ser autuado, tá? Porque ele adquiriu um produto sem biodiesel. Mas às vezes esse posto foi lesado, e lesado muito, porque ele pagou o mesmo preço quase do que tivesse comprado de forma regular, só que daí o produto veio sem nada dentro. E daí ele foi penalizado. Então o que acontece? A ANP agora está indo na saída de todas as distribuidoras e coletando caminhão por caminhão para ver se a mistura está correta. E o que tem aparecido de situações de B5, de B1, é incrível. Então isso é muito positivo, porque pega na hora, auto de infração, cautelar, suspende atividade. E isso daí é um exemplo para demonstrar aí como tem que ser feito, né, o trabalho bem assertivo, com eficiência, com efetividade. De vez em quando tem pouco dinheiro, mas o dinheiro é bem empregado. E vai dar, sem dúvida nenhuma, um belo de uma resposta para o mercado, para quem quer trabalhar de forma correta, para quem quer competir, aquela história né, o processo normal que todo mundo devia seguir. Né? Que maravilha! Vamos marcar um podcast de fato de 1h30, porque tem assunto pra caramba. Fátio, quero agradecer demais a sua participação aqui e deixar aqui o canal da Nortear aberto para você e o ICL, qualquer ente que esteja precisando fazer alguma informação. Aqui o nosso canal ele é aberto e virou uma TV aqui. A gente tá com várias parcerias com vários produtores, distribuidores, então empresas que estão querendo colocar esse canal para comunicação de fato, e a gente tem o maior prazer de tê-los conosco aqui nesse trabalho. Porque dar informação, mostrar a seriedade, o que está sendo feito, é importantíssimo para que a gente tenha efetivamente organização nesse mercado. E botar as claras, né? Dizer quem está certo e quem está errado, que se tore para lá, que a fiscalização chegue e resolva. Acreditar no Brasil, né? Tem que acreditar no Brasil. Fazer por onde, né? Também. A gente precisa... Os próprios Secretaria de Segurança Pública, em breve, nós vamos ter várias novidades. Várias ações estão sendo feitas de formas estruturadas que vão pegar, como se diz, o começo, né, do problema. Né? Porque é aquela história, você tem que fazer reengenharia do processo. Então, tanto lá o grupo que foi criado pelo Lewandowski, né, que tem lá o Sarubo, como o Derrite em São Paulo, né, pode ter certeza que o trabalho que eles estão fazendo neste momento é um trabalho que vai trazer para o mercado situações que nunca apareceram antes, do tamanho e da proporção do problema, né? Então, a gente está bem esperançoso, sim, para que esse ano 2025 seja o ano da virada, né? A virada da legalidade, a virada para que continuemos investindo bastante no Brasil, em todos os elos, distribuidoras sérias, refinarias sérias, né? E agentes também que querem promover mudanças realmente que vão melhorar para o consumidor e para o erário, tá? Perfeito. Eu já quero agradecer, viu, Carlos, aí o trabalho que vocês desenvolvem, trabalho seríssimo da ICL. A gente consegue moralizar esse mercado e ter a certeza de uma coisa: o mercado comemora cada conquista realizada. Essa questão, exemplo aí da questão da mistura, na verdade, porque essa diferença aí, ela é crucial para o mercado. Então, o mercado, por um mercado igualitário, né? Um mercado justo, um mercado onde a competência sobressaia, né? Não a incompetência, digamos assim, de alguns que infelizmente contaminam toda a cadeia na realidade. Mas o mercado comemora. Eu me lembro do Adrien, quando o Adrien entrou, agora a competência é logística. Então, você não tem mais essas questões de barreira tributária, de tomar benefício aqui, concreta. E você falou muito bem dessa questão da liminar, que a liminar também não vira uma indústria de liminar, né? A gente tem que combater isso veementemente. Acho que tem muito dever de casa aí a fazer. Mas, assim,
te agradecer pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, né, moralizando o mercado, trazendo o mercado para uma situação justa. Eu acho que é importante. É fácil? Não, né? Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito, com certeza. Sem dúvida. Carlos, suas considerações finais e aí a gente encerra, porque já estouramos o tempo aqui, mas foi, graças a Deus, muito bem estourado. Eu queria, mais uma vez, agradecer, né, colocar o ICL à disposição. O ICL hoje tem um canal, inclusive, de denúncias, né, que orienta consumidores e até empresários diante de qualquer problema. E sempre, né, deixar claro que o ICL está à disposição para combater o ilícito, né? O ICL não tem nenhum tipo de ação que tenta fazer algum tipo de ingerência, alguma perseguição. Não, ao contrário, a gente quer trabalhar de forma correta. Nós temos hoje associados que são de todos os elos da cadeia, né? Desde a parte de produção, agora a gente tem também parte de etanol, né? O etanol, hoje nós temos a Impasa como associado, né, que é etanol de milho. Tá? A gente tem situações de distribuidoras, estamos com lubrificante, temos um canal que a gente chama canal de informação, que leva a informação de suspeita para o ICL fazer uma curadoria e para avaliar se aquilo ali realmente faz sentido. Então vai dizer aquele cara lá está roubando. Cara, não é assim. Tu não pode falar essas coisas. Então a gente vai avaliar, vai municiar de informações, vai verificar se aquilo ali tem algum tipo de ilícito, algum comprometimento, e diante disso a gente vai alertar a entidade competente para que se faça uma avaliação. A gente não tem poder de polícia e nem quer ter poder de polícia. O ICL está à disposição de todos os elos da cadeia para que a gente tenha um mercado competitivo. Como o próprio Luciano falou, a gente tem que competir pela competência, não pelo jeitinho. Pelo jeitinho não dá para competir. 40% do custo de um posto é mão de obra. Então, aquela história, né? Você tem que pagar, remunerar, você tem que ter dinheiro para depois investir. E a gente não pode deixar só quem cresce é quem está fazendo a coisa errada. Porque é isso que acontece, tá? Eles crescem muito rápido, compram redes e assim por diante. Então, colocar o ICL à disposição, né? Temos muitos assuntos para tratar, muita coisa para desmistificar, porque de vez em quando também tem que quebrar alguns paradigmas. E o ICL sempre vai estar à disposição aí de todos os elos para gerar um mercado mais competitivo e leal. Obrigado. Qual é esse canal para fazer contato com o ICL? No próprio ICL, no site, né, www.institutocombustívellegal.org.br. Ali você tem todos os passos de denúncia, e a denúncia ela vai gerando banco de informações de suspeita, que não é uma denúncia, são suspeitas que depois a gente vai dirigindo, e pode ser metrológica, qualidade, fiscal, clonagem de imagem, que também tem um problema crônico. Hoje, lubrificante, a gente vem trabalhando fortemente o que tem pego de lubrificante falsificado, gigantesco, inclusive batedeiras que fazem lubrificantes que vêm óleo reprocessado, embalagens falsificadas, selos falsificados. Então, tem muita coisa. Então, é para isso que a gente precisa ter esses canal de entrada de dados, para depois você faz uma análise de dados para depois poder realmente fazer uma ação que a gente chama de notícia de fato, né? A notícia de fato é uma comprovação de evidência para uma ação policial ou uma ação de combate ao ilícito. Beleza. Agradeço aqui a Geraldo pela oportunidade de tê-lo aqui toda sexta-feira aí com um convidado especial desse. Foi maravilhoso, né, Geraldo? Beleza. Então, vamos lá. Segunda-feira a gente volta aí de 7h45, um resumo semanal, e quero agradecer demais Carlos Fátio e todos que fazem o ICL aí pela oportunidade de tê-lo aqui nesse canal. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, vai lá no site do norteaenergy.com.br, vai também no nosso o YouTube, lá se inscreve e assina esse canal, que vale muito a pena, tá todo dia aqui, ó. Que aula a gente teve hoje. Parabéns. Valeu, Carlos. Valeu, Geraldo. Bom dia a todos. Até mais. Valeu.